Internacionalistas do mundo, univos! Eu sou a Sofia, esse é o Pod RI, seu podcast sobre as relações internacionais. E hoje estamos aqui com um episódio que vai continuar um pouco essa tendência de regionalismo, integração, que a gente começou com a professora Bárbara. A gente chamou um convidado super especial que vai falar um pouquinho também do por trás das câmeras, os bastidores da integração, do regionalismo. E para conversar com ele hoje, eu tô aqui com o Enzo, meu amigo. Diga oi, Enzo. Boa tarde, boa noite, bom dia, como diz o Leonardo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Rir e, como a Noma disse, um convidado mais que especial. Diga olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, Enzo e Sofia. É um prazer estar falando com vocês e com os nossos ouvintes. Bom, então para a gente começar esse papo sobre a integração, como é trabalhar diretamente, né, com o regionalismo e com as organizações internacionais, eu gostaria de pedir para o professor Dr. Marcos Salles se apresentar, por favor, conta um pouquinho da sua história para a gente conhecer mais e começar essa conversa super interessante. Meu nome é Marcos Salles, Marcos Maura de Salles, sou professor da Universidade Federal de São Paulo, do Departamento de Relações Internacionais. Sou formado em Direito, fiz mestrado e doutorado em Integração da América Latina. Mestrado fiz na Federal de Santa Maria, o doutorado fiz na Universidade de São Paulo. Fiz alguns períodos de estágio doutoral, durante o doutorado na Universidade de Barcelona. Ao longo dos últimos 5 anos, estive trabalhando por meio de concurso público internacional, cedi uma vaga de trabalho dentro da Secretaria do Mercosul, que é a sede do bloco. Trabalhei na condição de consultor jurídico dentro da Secretaria do Mercosul, que é a função desempenhada que a gente vai conversar ao longo do podcast de hoje. Fiz a minha formação acadêmica, minhas pesquisas de mestrado e doutorado sempre na área de integração regional e a relação da integração regional com a governança multilateral, a vinculação que a integração regional sempre teve ou não teve, esse era o mote da pesquisa, com o sistema multilateral de comércio, da OMC, com o direito internacional dos direitos humanos, do meio ambiente, originário da ONU. Então, sempre tentando buscar analisar a convergência ou a divergência do regionalismo sul-americano com o multilateralismo, tanto político quanto econômico. Em linhas gerais é isso, sou professor de formação e de trabalho, sou advogado de formação teórica, professor por desempenho profissional, trabalhei muito tempo como gestor universitário, como na área de regulação do MEC, trabalhei por muitos anos apoiando o MEC no processo de avaliação de cursos de direito, de avaliação de cursos de relações internacionais. Então, tem um perfil ali de docente, advogado, gestor universitário, exige um pouco de um manejo de pessoal e de acervo documental, assim também, e muito de relações humanas, coordenação de cursos, chefia de departamento. Sempre gostei de trabalhar nessa área, e isso acho que gerou um perfil que habilitou, além da formação acadêmica, um perfil profissional e humano que ajudou a conseguir essa vaga na Secretaria do Mercosul. Então, professor, para começar esse bloco de perguntas, né, a gente queria fazer um panorama assim, geral da sua carreira. Como o senhor disse, o seu perfil é jurídico, mas também internacional. O senhor se interessa por esses dois lados, e como a gente queria focar nos bastidores, eu queria saber se sempre foi o seu interesse participar de uma organização internacional, como foi chegar até lá,
como o senhor ficou sabendo da vaga e se sempre foi seu interesse perseguir isso mesmo ou se foi uma coisa que surgiu no momento, assim. Interessante. Sim, eu nos últimos anos da faculdade, eu ainda vinha na faculdade de Direito. O curso de Direito sempre para quem conhece a formação dentro de uma carreira de Direito, tem muito pouco acesso a trabalhar temas da área da ciência política, especialmente da política internacional. Mas no quarto ano da faculdade, eu fui fazer algumas cadeiras eletivas no Departamento de Economia da Universidade Federal de Pelotas, ainda lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, onde eu fiz uma disciplina de Economia Internacional e fiz também uma disciplina de Política Internacional, onde comecei a compreender um pouco mais a lógica do comércio internacional, e isso aconteceu no mesmo ano em que entrou a disciplina de Direito Internacional no currículo. Então foi o penúltimo ano ali da faculdade, onde eu resolvi expandir, digamos, a formação dentro do curso de Direito para a área internacional. Consegui fazer o TCC nessa área, em Direito Internacional, a relação entre economia e direito internacional, já indo para a área do direito internacional econômico, e isso era um ponto muito fora da curva dentro da carreira do curso de Direito. As faculdades de Direito têm muito pouca propensão à área do internacional e também à área da pesquisa. Eu fui o único colega de uma turma de 60 alunos que decidiu ir para o mestrado, e eu fui para o mestrado logo em seguida. Emendei graduação com mestrado e aí consegui conhecer um mestrado extremamente interessante para mim naquela época, que era um mestrado em integração latino-americana, que era na Federal de Santa Maria, também no interior do Rio Grande do Sul. Foi orientado pela professora Deise Ventura, que trabalhava a temática de Mercosul, que era o tema que eu fui trabalhar, para conhecer um pouco a lógica das regras do comércio internacional, do direito internacional do comércio, aplicado ao Mercosul. E nessa ocasião, no primeiro ano do meu mestrado, ela entrou no concurso, que é a vaga que eu depois fui entrar como quase 15 anos depois. E eu fui fazer estágio com ela 3 meses depois que ela foi aprovada nesse concurso. Então, eu fui um dos primeiros estagiários, digamos, do setor de assessoria técnica da Secretaria do Mercosul, e como estagiário ajudei os 4 assessores concursados a estabelecer uma agenda de trabalho, a começar a formalizar a criação de um setor todo novo dentro da Secretaria do Mercosul. Então, eu conheci a origem do setor de assessoria técnica lá em 2003. E fui embora de lá, depois de um mês de estágio, tive essa vivência dentro da organização internacional e, dali em diante, como perguntou a Sofia, fiquei com isso no meu imaginário, ao longo da minha formação acadêmica, formação profissional, de um dia tentar galgar algum posto dentro de uma organização internacional. Eu vinha desenvolvendo ao longo da formação acadêmica e profissional e nas redes de contatos, tanto nacionais quanto internacionais, uma projeção para tentar conseguir uma vaga dentro da Organização Mundial do Comércio, que era um dos meus objetivos. Convivi dentro das cátedras da OMC, participei de uma série de eventos de rodadas técnicas da Organização Mundial do Comércio durante o mestrado, durante o doutorado, e depois que terminou o doutorado, passei no concurso da Universidade Federal de São Paulo, e estando concursado já como professor da Universidade Federal de São Paulo, recebi um dia por e-mail, por rede social, não me lembro bem qual foi o contato, no início de 2015, a divulgação dessa vaga de consultor jurídico da Secretaria do Mercosul. E concorri a essa vaga, me entusiasmei muito pela vaga, que aí era a vaga daquela que eu tinha feito estágio quase 15 anos antes, e surgiu, aí foi um processo seletivo de quase 6 meses, concorreram 120 brasileiros, era uma vaga específica para nacionais brasileiros, com uma exigência mínima de titulação, de mestrado, com anos de experiência em organizações internacionais, em trabalhos internacionais. Foram 120 candidatos de altíssimo nível, foi bastante disputada a vaga e era uma vaga única, então foi um momento de afirmação, digamos,
ao longo da carreira para conseguir conquistar a vaga. E depois dali, eu realmente, quando cheguei ali, eu percebi que era uma vaga para o qual eu tinha intuitivamente me talhado profissionalmente, tanto no acadêmico quanto na experiência dinâmica de carreira, conseguir gerar esse perfil, que é um perfil que, além do científico, obviamente precisa ter habilidades humanas, diplomáticas, porque é um espaço profissional onde tu está cotidianamente trabalhando junto com diplomatas, trabalhando em 2 idiomas ao mesmo tempo, 3 idiomas quando tu trabalhava com documentação vinda de fora do Mercosul, e habilidades de estilos de redação, estilos de posicionamento, às vezes, falado, intervenções, que a gente não está acostumado na academia, com falas muito longas, falas muito herméticas cientificamente. Tu tem um outro tipo de posição, outro tipo de relacionamento dentro da estrutura profissional, que é um grande desafio, mas que, a depender da tua trajetória profissional, tu tá mais ou menos preparado para aquele desafio que é trabalhar dentro de uma organização internacional. E é um tipo de perfil que é raro a gente encontrar dentro do mundo das relações internacionais. Pelo que a gente ouviu uma vez um relatório, funcionários internacionais, como são chamados, funcionários de organizações internacionais, hoje não ultrapassam a casa dos 10 mil no mundo. Se a gente soma todos os funcionários internacionais de sistema ONU, de sistema Bretton Woods, sistema funcionários de Banco Mundial, FMI, de organizações regionais, o último dado que eu tinha era de 8 mil funcionários internacionais. Ou seja, são de funcionários dentro de organizações internacionais. Então, é realmente um perfil difícil de encontrar, e é interessante a gente conversar e do meu ponto de vista, poder contar a experiência, contar o relato, porque são pessoas raras, no sentido difícil de encontrar, e viram pessoas mais ou menos fora da curva, por uma série de circunstâncias, pelo tipo de vivência que vive, e a condição jurídica em relação ao país onde está, a relação legal que tem em relação ao país de origem. A gente perde, de uma certa forma, a nacionalidade quando a gente é funcionário internacional, porque a gente não obedece mais às instruções do nosso país de origem, a gente passa a ser funcionário dependente. Então tem toda uma série de circunstâncias muito, muito heterodoxas, para dizer o mínimo, no trabalho de funcionário de organização nacional. Caramba, professor, eu realmente não sabia que eram tão poucos assim funcionários, o que realmente torna a nossa entrevista com você ainda mais rara e importante. E, professor, só de você lidar com 3 línguas ao mesmo tempo em documentos me deu uma leve dorzinha de cabeça aqui. Deve ser realmente um desafio muito interessante e bom para crescer. A minha pergunta, desviando um pouquinho aqui do Mercosul, porque você comentou uma questão curiosa que também envolve organizações internacionais, que eu fiquei muito curioso para saber. Como é que foi, estando no mestrado, para você conseguir ir para esses comitês técnicos, né, da WTO, da OMC que você citou? Como é que eu consigo fazer isso? Ela parece uma organização tão distante para mim lá na Europa, etc., e que eu fiquei muito curioso para saber como é que, estando no mestrado, eu consigo uma participação em algum comitê desse, alguma coisa do tipo. Eu consegui esse espaço durante o doutorado, Enzo. Porque durante o doutorado a gente tinha a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche. Isso era nos anos de 2010, 2011, onde eu tinha implementado no Brasil o programa Ciências Sem Fronteiras, e as oportunidades de fazer estágio doutoral no exterior eram bastante favoráveis, digamos, entre bolsas, temas de abertura do Brasil para a inserção de acadêmicos brasileiros fora. E eu conhecia já a rede de um projeto da OMC, que são as redes de cátedras internacionais da OMC. A OMC tem um programa que financia cátedras de estudos sobre o sistema OMC
que ficam instaladas em diversos países do mundo para aqueles pesquisadores de notório saber que se habilitam a sediar uma cátedra em sua universidade. No Brasil, naquela época, a gente não tinha cátedra da OMC. Hoje em dia a gente tem, está sediada na Getúlio Vargas, que é encabeçada pela professora Vera Tortens, na Getúlio Vargas aqui de São Paulo, e eu consegui uma oportunidade na cátedra da OMC da Universidade de Barcelona, com o professor Ramon Torrent, um catalão que tem uma trajetória enorme de apoio. Ele foi um apoiador técnico, digamos, da delegação da Espanha junto à OMC, e ele voltou depois que ele praticamente se aposentou, digamos, dessa função de assessor econômico e jurídico do governo da Espanha na OMC. Ele voltou para a Universidade de Barcelona e estabeleceu a cátedra, e tinha um programa de pós-graduação lá, que ele estava sediado, e eu fui fazer uma especialização em Direitos das Relações Econômicas Internacionais na Universidade de Barcelona, enquanto fazia o doutorado sanduíche com a orientação dele. Então, eu entrei e isso era um espaço da OMC, onde tinha constantemente vínculos com a OMC. A gente recebia relatórios técnicos reservados, em primeira mão, trabalhados pela OMC, por todos os comitês técnicos da OMC. Isso era trabalhado pelas cátedras para fazer difusão acadêmica, difusão científica, difusão pública, digamos, dessa documentação. Então, tinha um acesso privilegiado, digamos, à documentação OMC, que não é a documentação pública que tu alcança pelo site da OMC. Então, isso, tem razão, a OMC é distante nesse sentido, mas o papel das cátedras tenta fazer esse papel de difusão, digamos, do trabalho da OMC. Então, foi por aí a porta de entrada, digamos, com esse mundo da OMC. Mas antes disso, eu já tinha tido uma abertura, digamos, com outras organizações internacionais, especialmente a Organização dos Estados Americanos, a OEA, por meio da Comissão Jurídica Interamericana, que eles faziam um trabalho de difusão do direito internacional nas Américas. Então, tinha os cursos de direito internacional, tinham anuários de direito internacional, por qual eu já tinha colaborado. Então, todo identificando espaços dentro das organizações internacionais que tinham esse viés de difusão, digamos, ou de encontros acadêmicos organizados e sediados, promovidos pelas organizações internacionais, mas que não eram eventos científicos acadêmicos em si mesmo. Era um trabalho de reforçar o papel, digamos, do direito internacional gerado por aquela organização internacional, e também aportes críticos ao trabalho daquela mesma organização internacional, que eram para isso que eram construídos esses cenários. E é isso. Então, tanto do ponto de vista de OEA, também pela UNCTAD, teve um grande período onde foi um think tank que a UNCTAD criou, que se chama UNCTAD Virtual Institute, que a gente consolidou ao longo do doutorado, um grupo que vinculava a USP e a Flaxo, da Argentina, dentro da UNCTAD. Então era isso, foi um pouco esse caminho, Enzo, de encontrando espaços acadêmicos abertos pelas organizações internacionais para conseguir estar dentro dos espaços das organizações internacionais, aportando desde a minha formação e desde do conhecimento que eu tinha para os temas que estavam na mesa de negociação naquele momento em cada uma das organizações. Nossa, professor, assim, o seu caminho, né, é muito rico mesmo, cheio de experiências. Eu vi o senhor contando de uma forma tão descontraída, assim, mostra realmente o que já foi citado, que foi muito da sua intuição, né, seu interesse por isso e o seu esforço que te levou a ter esse caminho tão extenso. Acho que é até importante para todo mundo que está ouvindo, serve até como conselho, assim, se você se interessa tanto por uma coisa, lá atrás, que isso pode ser um caminho muito promissor, igual foi para o senhor, né? Tem que construir um espaço mesmo, Cefi. É um espaço Sim. que não existe, são espaços difíceis de encontrar, são caminhos que não estão abertos, digamos, tem que ir abrindo com persistência, um pouco com... E o foco não é um foco muito claro, né? Não tinha em mente uma vaga específica, tu vai construindo um caminhar que naturalmente
com o tempo, a oportunidade aparece estando vinculado aos espaços que te interessam, né? Então, é intuitivo também, como tu diz, é um pouco de intuitivo e tem também um pouco de, obviamente, de muito suor e trabalho e de abrir espaço, né? Sim, muito esforço, inclusive, pelo que dá para perceber. E indo além, né, desses espaços acadêmicos que você compôs para realmente a realidade na organização internacional, a gente queria saber se o dia a dia trabalhando lá é diferente, dá uma visão diferente do que o senhor tinha antes participando como acadêmico. Como que é lá dentro realmente? Se os processos são muito extensos, se tem muito trabalho, como que é assim, como que era o dia a dia lá dentro? Isso é muito diferente por uma série de fatores. Primeiro, do ponto de vista pessoal, digamos, como empregado, tá? A gente faz um concurso para uma organização internacional, tu fica vinculado a uma organização internacional que não é nenhum estado nacional, ou seja, não é funcionário público brasileiro, não é uruguaio, não é argentino, a sede está no Uruguai, mas tu trabalha para uma organização internacional, ou seja, qual é a legislação a qual tu tem que obedecer. Tu não obedece e não está amparado com a legislação do Uruguai, nem do Brasil, nem do Paraguai, nem da Argentina. É legislação exclusiva Mercosul. Então, qual é a minha CLT, digamos? Bom, vamos pensar do ponto de vista trabalhista. Quais as regras que eu preciso cumprir como direito do trabalho? Está estabelecida pela lei do Mercosul. Meu direito a férias, meu direito a trabalho, minha remuneração, meu status, é isso por um lado. Segundo, meu status perante o Uruguai. A gente entra com status de funcionário diplomático. Então, não entra como residente. Eu e a minha família, quando fomos para o Uruguai, não tínhamos status de residente no Uruguai. A gente era status diplomático. Então, tirar renovar a carteira de motorista era mais complicado, abrir conta de luz era mais complicado, porque tu não tinha carteira de identidade uruguaia, tu tinha que apresentar credencial diplomática para quase todos os trâmites nacionais que eram necessários. Isso era muito difícil, isso era muito complexo. Tu chegava num guichê de qualquer empresa que tu fosse abrir uma conta de luz ou de celular, tirar um chip de celular, eles não reconheciam aquele documento. Então isso era muito estranho, sempre muito desafiador em cada momento ter que explicar o teu status perante o país. Isso era de um ponto de vista era isso. A gente está regido pela Convenção de Viena, né, quando está na condição de funcionário de organização internacional e o status que a organização internacional dá, e o Estado dá para os funcionários daquela organização internacional. O Uruguai tem, além de ser sede do Mercosul, é também sede da ALAD, é sede de uma série de oficinas específicas para a América Latina de organizações internacionais, tem oficina da OEA, então eles têm um universo de pessoas que estão sediadas no Uruguai, que são funcionários internacionais. Para vocês terem uma ideia, no Mercosul, a gente chega ao máximo de composição que tinha, foram de 60 funcionários. Ou seja, o universo de funcionários internacionais do Mercosul são muito poucos, não chegam a 60. Hoje está em torno de 48, 50 funcionários permanentes da planta do Mercosul. Isso em termos de perceber o que o status, digamos, trabalhista e de vínculos que viver como funcionário internacional te proporciona. Isso acontece de uma pessoa que está trabalhando no Uruguai, acontece também para alguém que está concursado como funcionário internacional em Genebra, em Nova York. Sempre tu tem esse status de diplomático, que é um status muito diferente para viver como estrangeiro fora do teu país. E não está assimilado a um status diplomático de um país estrangeiro. Por exemplo, nós e os diplomatas brasileiros e os diplomatas argentinos tínhamos tratamento totalmente diferente pelo Estado argentino, pelo Estado uruguaio. Então, tem essas circunstâncias também que são da vida cotidiana, que são interessantes e são bastante diferentes quando a gente é funcionário internacional. Mas na dinâmica, no cotidiano do dia a dia, isso levou um tempo considerável até entender a dinâmica de funcionamento de uma organização internacional como o Mercosul.
do Mercosul. Isso a gente vai poder conversar em outra ocasião, quando a gente explicar, falar sobre o Mercosul do ponto de vista mais de natureza. Ele é muito fechado. Então, a quantidade de informação produzida pelo Mercosul, pelas normas produzidas pelo Mercosul, os relatórios, os trabalhos, as agendas de trabalho, tem uma lógica de difusão de informação muito restrita. Então, a gente conhece muito pouco da agenda que está sendo levada adiante dentro da organização internacional se a gente está fora. Depois que a gente entra, a gente entende de ver realmente o universo de atuação do Mercosul, a quantidade de ações que estão sendo levadas adiante, as agendas de integração que estão sendo levadas adiante no Mercosul, e que é impossível ter essa dimensão estando fora, porque o acesso à informação é muito precário no Mercosul. Isso eu percebi, estando lá dentro, um esforço que existe de tentar dar visibilidade. Fiquei 5 anos dentro de um setor da secretaria, cujo objetivo era basicamente produção de relatórios temáticos, relatórios técnicos, para ajudar o bloco à tomada de decisão. Então, tu tinha que produzir informação, tu tinha que produzir pareceres que ajudassem a encaminhar o órgão decisório político a tomar uma decisão com o máximo de informação técnica possível na mão. Esses relatórios, pouquíssimos foram tornados públicos por decisão dos Estados-membros. Os Estados-membros do Mercosul diziam: esses relatórios precisam ser mantidos reservados, porque, de acordo com os órgãos decisórios, tinha informação sensível. Não tinha nenhuma informação. Eu te falo agora, estando fora, que isso era sempre um excesso de precaução, inclusive um excesso de precaução que tangencia com muitos temas tem muita gente que fala que essa excesso de cautela, digamos, é inconstitucional. Nós, como funcionários públicos internacionais, mas funcionários públicos, não podemos fazer com que nenhuma informação pública seja considerada reservada, exceto que viole questões de paz e segurança internacional. É o que diz a nossa Constituição da República Brasileira. Nenhum documento público pode ser tratado como confidencial ou reservado, exceto que atente contra a segurança nacional. E nenhum documento do Mercosul faz isso, e muito menos os relatórios que a gente produzia. Então, isso tornava muito difícil a informação a priori, antes de ingressar. Mesmo sendo um pesquisador de longa data sobre o Mercosul, não tinha a real dimensão do tamanho da agenda que eu ia enfrentar como consultor jurídico. E depois que está lá dentro, tu tem a dinâmica de conhecer toda a agenda temática e também o jeitinho, digamos, de trabalho. Como saber lidar com os diplomatas e a diferença de perfil diplomático que tem diplomatas argentinos, de brasileiros, dos paraguaios. Cada um mostra a sua idiosincrasia, essa expressão que é muito do espanhol, mas que a gente tem também no português, que é o nosso perfil, digamos, que vem da nossa cultura nacional, e também do estilo de formação acadêmica e política que cada carreira diplomática dá. Então, a gente tem que saber dialogar e negociar os nossos documentos, nossos relatórios, os nossos pareceres, a depender do perfil de cada país de origem. Então, isso no Mercosul e a Secretaria era um espaço muito rico nesse sentido, de conhecer perfis profissionais diferentes e saber com cada um conversar, negociar e apresentar os relatórios para que eles pudessem encaminhar para suas capitais os relatórios, levando uma chancela de aprovação, digamos, dos diplomatas que trabalhavam dentro da secretaria, que são os que trabalham dentro da representação permanente perante a organização internacional. Então, eles faziam com que os documentos também fossem deles. E isso exigia um processo de diálogo muito, muito importante para que eles validassem e sustentassem e apoiassem os trabalhos que a gente produzia, porque, no fundo, era para eles o trabalho. Entende? Os nossos relatórios e todo o trabalho de assessoria técnica do setor da secretaria que eu trabalhava era assessoria técnica aos processos decisórios. Então, não era feito para leitor da academia brasileira, nem da academia argentina, nem para publicar em revista. Não, era policy paper, era documento para ajudar a formular política.
e para tomar aprovada de decisão, para aprovar um acordo que esteja compatível com... Então, era muito mais pragmático. Então, isso foi uma distância importante do estilo conceitual que a Academia de Relações Internacionais, especialmente do Brasil, tem, que é muito teórica, trabalha muito com teorias, com conceitos, e tem dificuldade em trabalhar com o concreto e com projetos mais específicos, porque considera isso, menospreza, digamos, o trabalho científico, porque é muito diagnóstico, é muito casuístico e não é teórico, não tem essa roupagem teórica que a academia, especialmente de relações internacionais no Brasil, põe muita ênfase. Então, nisso, o perfil de formação em direito me deu um pouco mais de diferencial, digamos, de ser mais casuístico, de ser mais concreto, de ser mais menos dogmático, menos teórico. Certo, professor. Caramba, é muita informação. Eu queria, então, agora, que você explicou dessa questão, né, justamente, me saltou os olhos essa questão dos documentos, né, não tinham nenhuma ameaça e envolve um pouquinho da questão da autonomia, que a gente discutiu, para quem ouviu o episódio com a Bárbara, que a gente discutiu lá naquele episódio, que a gente pretende discutir também mais com o professor. Eu queria perguntar, então, professor, quais foram, então, o que você atuou lá na secretaria e como que era? Eu tenho horário para chegar, 8 horas diárias, 40 horas semanais, você comentou, né, a questão da CLT, o que eu fico fazendo lá? Eu fico o dia todo numa reunião, vou ter que preencher planilha, vou ter que aprender o Excel, como é que é estar lá mesmo no dia a dia? O nosso setor, Enzo, era um setor que tinha, era uma composição de 8 funcionários dentro do nosso setor, 4 assessores, que são os altos funcionários, digamos, entre aspas, altos funcionários internacionais de toda a secretaria. Nós éramos 4 com maior nível, digamos, hierárquico, abaixo da direção da secretaria, direção geral da secretaria, e então e eram 2 de perfil, 2 de formação de direito, 2 consultores jurídicos, 2 consultores econômicos, e tínhamos equipe de trabalho, que eram assistentes técnicos e técnicos, que ajudavam, esses sim, tinham que fazer um trabalho de base, de fazer levantamento de dados, de preenchimento de planilhas. Com a nossa orientação, a gente fazia um trabalho, se a gente assimilar a vida, digamos, acadêmica, a gente fazia trabalho como se fossem orientadores de iniciação científica, projeto a projeto. Então, como acontecia? Chegava uma instrução do GMC, um dos órgãos decisórios do Mercosul, instruía a secretaria a fazer uma pesquisa, a fazer um relatório sobre como está hoje o marco legal do Mercosul para poder implementar ou criar um acordo de facilitação do comércio, por exemplo. Tá? Isso, a direção reunia, chamava a gente tinha que formular o projeto de trabalho, seguindo as instruções dadas pelo órgão decisório, a gente se reunia com a equipe e montava. Um vai fazer o levantamento normativo, o outro vai fazer o levantamento econômico, outro vai fazer uma pesquisa de como está hoje as regras multilaterais da OMC sobre facilitação de comércio. E a gente começava um grande projeto de pesquisa, que na verdade não era tão grande, porque tinha 2 meses para entregar. Então, a gente precisava fazer levantamento bibliográfico, que era menor, a gente buscava, mas era um trabalho que aí fazíamos nós, os consultores, e a equipe fazia mais levantamento de dados, sistematização de dados. E isso gerava um produto que era um relatório. A gente trabalhava, obviamente, dentro de uma carga horária diária, das 9 às 5, dava 8 horas, de segunda a sexta, e dependendo da dinâmica de cada semestre, a gente participava de reuniões ou não, era trabalho fechado em escritório. Por quê? Porque o Mercosul, como vocês já devem ter ouvido falar, ele funciona por sistema de presidência pro tempore, ou seja, cada semestre ele é presidido por um dos países, um dos Estados-partes. Como está sediado no Uruguai, quando as reuniões são na Argentina, no Brasil e no Paraguai, as reuniões acontecem
nesses outros 3 países. Então, a secretaria atua presencialmente muito menos. Quando as reuniões são no Uruguai, ou seja, de 4 em 4 semestres, aí é extremamente dinâmico, porque a gente participa de todas as reuniões, de todos os fóruns técnicos que vocês podem imaginar. As reuniões técnicas da área de educação, da área de agricultura, da área de telecomunicações, da área de questões tarifárias e não tarifárias, de saúde. Então, aí tu tem uma riqueza de tema que depois que tu faz esse semestre de trabalho presencial, ao longo dos outros 3 semestres, mantém por meio de telefonemas, de e-mails, porque senão tu gera um custo financeiro muito grande para a estrutura da Secretaria do Mercosul estar viajando para as 4 capitais todo semestre e não fica a retaguarda dentro da Secretaria do Mercosul fazendo os relatórios, fazendo o trabalho de base. Então, especialmente tendo um plantel de funcionários tão pequeno, com 50 funcionários. Então, ou fica fazendo o trabalho de base de secretaria permanente, ou fica fazendo apoio a reuniões, viajando pelos 4 países, fazendo atas, e tem um grupo da secretaria que faz isso. Cada vez menos, tá? Cada vez vai avançando para um caminho de digitalização, de informatização da secretaria, que agora cada vez menos precisa de funcionários presentes nas reuniões. Então, a gente participa, os últimos 2 anos, participava de reuniões por videoconferência. Isso que a gente já está fazendo agora, de uma maneira intensa por causa da pandemia, a gente já estava começando a fazer dentro do Mercosul para poder participar presencialmente, entre aspas, por meio de Skype e de Zoom e de Meet, participando de reuniões que eram conduzidas em Assunção, em Buenos Aires, em Brasília, estando em Montevidéu. Então, isso foi um ganho de espaço, digamos, pela secretaria muito importante, porque a gente começou aí a estar mais presente e participando de maneira mais ativa sem ter que se deslocar presencialmente. A gente ganhou muito fôlego para trabalhar dentro da secretaria, fazendo os relatórios, fazendo os trabalhos e também poder participar das reuniões. Participar de reunião viajando, se deslocando, o tempo que se perde indo e voltando, se reestabelecendo de volta para poder trabalhar nesses trabalhos que são pesquisas de fundo, era muito difícil. Então, estar parado em Montevidéu para poder fazer esse trabalho, mas participando via sistema de videoconferências, ajudou muito em termos de dinâmica. Acho que era isso, né? Pergunta. Sim, era isso sim. Perfeito. Acho que uma dúvida que me surgiu, assim, mesmo o trabalho sendo uma coisa mais técnica, né? Uma coisa mais racional, legal, obviamente o senso crítico dos pesquisadores está sempre ali presente. E como a sua entrada no Mercosul foi em 2015, né? A gente sabe que em 2016 aconteceram vários momentos históricos que afetaram profundamente o bloco. E acho que a dúvida que fica é como que isso afeta não só o Mercosul, mas os processos mais técnicos, assim. Se tem algumas experiências que o senhor poderia compartilhar. A experiência mais dura foi o ano entre 2016 para 2017, depois do impeachment da Dilma, onde surge um realinhamento, digamos, político, ideológico no bloco, e vem a suspensão da Venezuela. Aí, o funcionamento do Mercosul, como dinâmica institucional, travou de maneira absoluta, porque a lógica do consenso, que exige presença de todos em reunião, para a reunião ser válida, para a ata ser válida, com a assinatura de todos os presentes, deixou de acontecer. E o processo de suspensão da Venezuela, até se consolidar do ponto de vista técnico, jurídico, político, digamos assim, porque nunca foi uma coisa juridicamente consolidada e pacífica, até sair a declaração por descumprimento do protocolo da cláusula democrática, protocolo de Ushuaia, até surgir esse documento formal, havia muita inquietação sobre a validade jurídica de todos os atos que estavam sendo levados adiante durante o período da suspensão da Venezuela, que foi o período 2016-17. Por isso que diminuíram muitas as reuniões. Houve uma primeira suspensão
ali por descumprimento do protocolo de adesão, mas a coisa se concretizou mesmo com a suspensão pela cláusula democrática. Então, eu cheguei a trabalhar 2 anos com negociadores venezuelanos na mesa, 1 ano e meio com negociadores venezuelanos. Então, era com consenso de 5, depois voltou a ser consenso de 4, depois da formalização da suspensão. Então, isso foi um período mais... a gente chegou a participar também como assessoria jurídica do início de um questionamento que a Venezuela fez no órgão de solução de controvérsia do Mercosul. O Mercosul tem um tribunal, Mercosul, você sabe, que fica com a sede em Assunção, e a Secretaria do Mercosul é o órgão que apoia o funcionamento desse tribunal para questões logísticas, questões administrativas e algumas questões técnico-jurídicas. E a gente precisou produzir relatórios a pedido da Venezuela e do Paraguai, que eram os que estavam em linha de confronto um pouco mais forte. O Paraguai foi o que mais se objetou a seguir participando de reuniões em que estivesse Venezuela naquele momento. Então, se Venezuela participava sentava na mesa, Paraguai se retirava. Ou seja, a gente ficou assim 6 meses, 8 meses, o início ainda de 2016 ainda foi muito, 17 ainda foi muito duro com isso, porque havia essa diplomacia na cadeira vazia, assim a gente chama na literatura da diplomacia, né? Quando um se ausenta e com isso esvazia o processo decisório. E isso a gente teve funcionando muito próximo da gente durante essa tomada de decisão de concretizar a suspensão da Venezuela. Acho que foi o ponto mais marcante em termos dessa virada que aconteceu no Mercosul nesse período entre 2016 e 2017, que eu me lembre agora. Caramba, professor. Então, nessa esteira, né, dessa situação e dessa virada, como você disse, que ela se mantém, né, na minha opinião, piorou, o Michel Temer era melhor do que o que está aí, mas como que está hoje, então, para a gente já se encaminhando para o encerramento aqui da nossa conversa, a agenda hoje do Mercosul, o que a Secretaria está discutindo por lá? Estamos aí à beira dos 30 anos, então dá um spoilerzinho do nosso próximo episódio, que a gente vai conversar mais especificamente sobre isso. Como é que está essa agenda hoje? O que a gente viu em termos de agenda depois desse novo alinhamento, e foi justamente ali no período Temer, Macri, e há um alinhamento Brasil-Argentina, e que Paraguai se soma com ainda era o Cartes, e depois sucedido pelo Mário Abdo, e Uruguai fazendo um meio-campo ainda mais moderado nesse período, mas que permitia, nesse período 2016-17, emergir novas prioridades em matéria de integração. Uruguai ainda era a voz mais forte tentando impedir a suspensão da Venezuela e de manter ainda uma forte pé na agenda da dimensão social, digamos, da integração. E foi uma condição estabelecida para o Uruguai para poder impulsionar uma renovação. E aqui eu acho que foram os 2 principais pontos mais interessantes em termos de agenda que a gente vê se desenvolver de maneira mais atuante agora. Depois a gente pode ter um tempo para trabalhar mais isso, mas uma renovação. De um lado, a gente vê uma renovação da agenda de integração econômica e comercial do Mercosul. A gente passou por um processo em 2 anos, 17, 18, 19, bota 3 anos, em que houve intenso foco em renovar os principais acordos de integração econômica do Mercosul, que estavam muito defasados, em matéria de facilitação de comércio, em matéria de facilitação de investimentos, de um acordo novo sobre compras governamentais, o acordo de licitações internas do Mercosul, de coerência regulatória. Então, era um acervo de regras que o Mercosul estava carente de regras mais atualizadas. O mundo inteiro já estava negociando acordos internacionais usando essa linguagem, usando esses novos dispositivos, usando essas novas regras, e o Mercosul ainda estava negociando acordos externos, acordos comerciais
com terceiros, usando um arcabouço jurídico que era dos anos 2000, de 2002, 2001, 99, ou seja, a gente estava, de fato, muito defasado em matéria de integração econômica. E a gente viu, além dessa renovação da agenda interna, todo o processo de inserção internacional do Mercosul, que também gerou um movimento de renovação do Mercosul bastante interessante. Os acordos do Mercosul com Chile, por meio dessa aproximação com a Aliança do Pacífico, a intensificação das negociações com a União Europeia e com o EFTA, as negociações com o Canadá, as negociações com a Coreia do Sul, com a ASEAN, promoveram toda uma atualização da agenda do Mercosul com temas que antes não configuravam, e não é uma agenda tão, digamos, liberal, de direita, entre aspas, se assim a gente pode querer cunhar. Entraram junto com essas negociações preocupações sobre comércio e gênero, comércio e meio ambiente, comércio e inserção de pequenas e micro e médias empresas, ou seja, temas que são temas de vanguarda, que hoje estão na agenda do comércio internacional, que o Mercosul há muito não se recusava a tratar, porque eram temas que exigiam um processo de inserção internacional, que ele não estava dando esse passo audacioso de se abrir para novas agendas, novas regulações, novos compromissos, e a gente está vendo hoje o custo disso no Brasil. Um capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável do que o Mercosul negociou com a União Europeia, de um acordo que ainda nem está assinado, muito menos em vigor, já está causando uma pressão enorme sobre o Brasil para cumprir com esses novos estándares de desenvolvimento sustentável. Surge a pressão para diminuir queimadas, surge a pressão para diminuir desmatamento, surge a pressão para acabar com transgenia na soja, pressão para acabar com a perseguição de comunidades indígenas. Ou seja, essa abertura pós-2017 não é um hiperliberalismo econômico sem pudores e sem parâmetros. E surge também, então porque isso a gente ouve muitas vezes essas dicotomias na academia, que parece que como pós-2016 e 2017 a gente passou a entrar num mundo liberal econômico sem rédeas. Não é isso que a gente está vendo com o efeito, o backlash, o efeito, a reação decorrente do acordo Mercosul-União Europeia está colocando freios no modelo do Bolsonaro, o modelo brasileiro que está hoje nas mãos do governo Bolsonaro, está colocando freios éticos que surgem do direito internacional, dos direitos humanos, do direito internacional do meio ambiente, que antes a gente não tinha. E isso está sendo condicionado a uma correta inserção nas relações econômicas internacionais, na rede de acordos comerciais, e tudo isso surgiu por meio dos acordos impulsionados por esse novo, entre aspas, Mercosul. Então é isso, e aí, se a gente começa a falar de nova agenda, a gente vai ver também, em paralelo a isso, se concretizar, além de renovação da integração econômica e de abertura internacional do Mercosul, a consolidação da agenda social do Mercosul. A gente, em 2021, agora, dentro de um mês, provavelmente, se tudo se encaminhar, a gente vai ter o lançamento, a promulgação do Estatuto da Cidadania do Mercosul, que é um trabalho que veio ao longo dos últimos 10 anos sendo trabalhado, e aí teve um apoio importante da Secretaria do Mercosul para que ele fosse consolidado, que é, na verdade, um documento onde vão estar consolidados todos os direitos fundamentais dos cidadãos do Mercosul. Eu, Marcos, vocês, Sofia, Enzo, circulando pelo Mercosul, que direitos fundamentais vocês vão carregar com vocês? O direito de acesso a um trabalho digno, o direito de circulação, o direito à migração, o direito à aposentadoria, mesmo estando fora do país de origem, o direito a circular com o capital intelectual de vocês, com reconhecimento de diplomas. Tem um conjunto enorme de direitos fundamentais do direito da agenda social e cidadã, que a partir de agora a gente vai ter eles documentados
em um Estatuto da Cidadania. Ou seja, a gente tem muito a analisar em matéria de agenda nesse Mercosul 30 anos, e eu acho que o balanço é extremamente positivo, e isso depois a gente pode analisar, se a gente pensar a capacidade do Mercosul atuar em múltiplas agendas, tanto da integração econômica, quanto da integração social e cidadã, quanto em matéria de inserção internacional, isso para tocar em três, assim, para deixar um spoiler, como disse o Enzo, para novas conversas e novos bate-papos que a gente possa desenvolver dentro desse projeto que vocês estão de parabéns, que é o podcast de Relações Internacionais da Unesp. Bom, acho que sobre a nossa conversa foi isso. Professor, como eu venho ressaltando nos últimos episódios que eu tenho participado e que os meus colegas também, os episódios estão sendo mais grandes aulas, estamos tendo muito aprendizado. Inclusive, na sua última fala, eu tinha uma visão um pouco mais pessimista sobre o Mercosul. Eu acho que a sua última fala me deixou mais otimista sobre o bloco, porque gosto muito dele, acho ele muito, muito bacana, muito interessante a iniciativa e muito importante para o desenvolvimento brasileiro. Então, agora vamos para a parte um pouco mais descontraída do nosso podcast, o famoso ping-pong. Então, para começar, professor, eu gostaria de saber qual é uma música, se você fosse entrar num ringue para se apresentar, qual música você escolheria? Eye of the Tiger, do Rocky. Ótimo, essa para mim também seria minha escolha. É ótimo. Professor, tem algum livro, assim, que o senhor considera de cabeceira, um livro que indica para todo mundo, uma coisa assim? O livro que eu gosto de indicar sempre de cabeceira é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do André Comte Sponville. É uma graça de livro, quando em momentos, especialmente como a gente está vivendo hoje, de desânimo, por toda a circunstância de coronavírus, de situação política, situação social que a gente vive, ele é bálsamo para a gente pensar as grandes virtudes humanas. É uma maravilha de livro. Ótimo, professor. Nunca tinha ouvido falar desse livro, vou guardar aqui de indicação. A próxima pergunta é: qual seria um filme ou uma série que você não deixa nunca de indicar para ninguém? Que você fala, nossa, todo mundo deveria assistir. Eu gosto de assistir Dark. Bem difícil. É complexo, mais complexa. É incrível, é muito bom mesmo. Outra pergunta que a gente sempre faz é se o senhor pudesse escolher alguém para ir num jantar para conversar. A pessoa pode estar viva, já morreu, mas alguém que você queria muito trocar uma ideia, assim. Com quem eu gostaria de sair para tomar uma cerveja? Com Friedrich Nietzsche. Nossa. Essa foi a melhor resposta. Para sair atordoado da cerveja. Sim, tem que ir bem preparado. Professor, acho que uma última pergunta seria até uma coisa bem brega que a gente não costuma fazer, mas eu acho que cabe nesse episódio pela sua trajetória, assim. Se o senhor pudesse dar um conselho para os internacionalistas que estão ouvindo sobre a trajetória profissional da integração, que atualmente tem muita gente aí que está desmotivado, o que o senhor falaria, assim, para todo mundo estudar isso? Não sou muito de dar sugestões, não, Sofia, mas acho que o caminho de internacionalista, acho que é alguém que escolhe esse caminho e já mostra um pouco de vocação perante o mundo, que é de abertura de mundo, de visão de mundo, já mostra ser uma pessoa que tem uma dose de idealismo, de cosmopolitismo razoável, aí já logo com 17, 18 anos está escolhendo a carreira, e o desafio mesmo é manter essa visão otimista, idealista, utópica de fraternidade internacional, de solidariedade internacional, e acho que esse é um caminho a ser trilhado, é um papo mais de fundo que a gente está fazendo, mas que eu acho que é sempre que a gente tem que buscar semear, é o que eu procuro fazer em sala de aula,
quase 20 anos de atividade docente, ser um otimista, ser uma pessoa que busca gerar esse tipo de esperança, de positividade, e eu acho que a gente tem que construir isso para cada um de nós mesmos, como profissional e como ser humano, e isso vai construindo ao longo do tempo espaços para tu desenvolver segurança pessoal para construir a tua própria trajetória profissional. Eu acho que vai ser um efeito, uma consequência muito importante de quem tu é e das tuas escolhas de vida, a carreira que tu vai acabar construindo para si mesmo, porque no fundo é isso. Vocês que estão aí no 3º para 4º ano da faculdade já vão logo perceber isso, que a carreira profissional é uma extensão da nossa carreira de vida, das nossas escolhas de vida. Então, essa linearidade, manter esse papo, manter esse pé dentro das suas convicções, da sua visão de mundo é fundamental para tu trabalhar com aquilo que tu ama, com aquilo que tu gosta. Seria mais ou menos isso. Nossa, muito obrigada. Foi um conselho bem importante, bem raro, assim. A gente não costuma ouvir isso. A gente costuma ouvir coisas mais realistas, mais pesadas. Então, muito obrigada. Acho que falo por todo mundo mesmo. Que bom, eu que agradeço o convite. Com certeza, professor. Então agora, após essa conversa e essa ótima dica para todos os internacionalistas, encerramos esse papo sobre como é atuar no organismo internacional, como é atuar no Mercosul, com o professor doutor Marcos Salles. Professor, queria agradecer muito a presença. Agora me despeço de vocês. Até o próximo episódio. Curtam as nossas redes sociais, nos acompanhem e não se esqueçam, você pode nos ouvir em vários lugares. Basta você procurar um pouquinho e entrar no universo das relações internacionais que a gente está tentando aproximar de vocês. Digam tchau, meus amigos, então. Tchau, gente. Obrigada por estar aqui com a gente nesse episódio. Acho que foi um episódio muito importante para todo mundo que anda negacionista aí, falando que o Mercosul tá falido, né? Deu para ver bem a importância dele e o quanto que ele ainda funciona também. Fica aí também um gostinho para o próximo episódio, que vai ser uma análise ainda mais profunda com um especialista, que é o professor Dr. Marcos. Muito obrigada, até mais. Obrigado, Enzo. Obrigado, Sofia. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Foi um prazer e vamos em frente. Um abraço. Tchau, tchau.